Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Marlos, do Revisional Enem da Escola Sesc de Ensino Médio. Nós teremos mais uma aula de resolução de questões do Enem. Os monitores dessa matéria somos eu e Paulo. A gente sempre está lá pelo fórum e pela plataforma. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem postar lá que a gente vai dando uma olhada e tentando responder. Esse assunto de pilhas não é um assunto muito trivial, não é algo instintivo, então é bom estudar. Não é tão simples, mas vocês vendo as aulas e fazendo as questões, vocês vão conseguir entender muito bem para realizar uma boa prova do Enem. Vamos lá? Começando. Enem 2017. A invenção do LED azul, que permite a geração de outras cores para compor a luz branca, permitiu a construção de lâmpadas energeticamente mais eficientes e mais duráveis do que as incandescentes e fluorescentes. Em um experimento de laboratório, pretende associar duas pilhas em série para acender um LED azul, que requer 3,6 volts para seu funcionamento. Considere as semi-reações de redução e os respectivos potenciais mostrados no quadro. Qual associação em série de pilhas fornece a diferença potencial nas condições padrão suficiente para acender uma luz azul? Uma luz não, o LED azul. O que eu preciso para gerar esses volts? Eu preciso de diferença de potencial. Então, vindo aqui, eu posso pegar a minha reação do primeiro aqui e do quarto, porque eu sei que tem uma grande diferença aqui nesses potenciais. Então eu vou poder obter uma grande diferença de potencial. Então aqui, a minha diferença de potencial, eu vou pegar o maior, que é 1,61, e vou subtrair do menor. Como eu subtraio algo negativo, eu vou ter uma soma aqui, né? Menos com menos, mais. Soma esses dois e encontro esse resultado aqui. Então eu sei que com essa ordem aqui, no positivo tendo essa reação e no negativo tendo essa reação, eu terei uma diferença potencial de 2,73 volts, que é insuficiente para acender o meu LED azul. Mas eu quero fazer isso em série, então eu preciso fazer uma outra pilha antes disso. Para minha outra pilha, eu também vou colocar o mesmo esquema. Eu vou pegar o que está positivo menos o que está negativo. Aqui eu vou obter esse valor aqui de volts. Eu tenho que conseguir uma alta diferença de potencial. Então eu sempre vou pegar as maiores diferenças possíveis. Né? A diferença entre esse e esse aqui é bem grande, a diferença entre esse e esse aqui é bem grande. E você vai ter que analisar sempre as opções que você tem na questão para poder decidir como você vai fazer isso. Mas você poderia pegar esse aqui com esse daqui, ou então esse com esse daqui. Mas considerando as opções que essa questão me dá, esse é o melhor caminho a se fazer. Então eu vou formular outra pilha com o positivo sendo isso daqui e o negativo sendo esse daqui, essa reação aqui. Aí vamos colocar isso em série. Quando a gente coloca em série, a gente vai somar essas voltagens. Então eu pegaria a voltagem que eu encontrei aqui, 2,73, a voltagem que eu encontrei aqui, que é 1,58, e vou somar as duas, que tem uma voltagem de 3,95. 3,95 é mais do que 3,6. Então eu tenho voltagem suficiente para poder acender meu LED azul. Então a resposta correta para essa questão é a letra C. Eu não coloquei no slide as opções todas porque são muito grandes as imagens, né? Ia ficar meio difícil de ver. Mas se você procurar aqui o Enem 2017 e pela questão do LED azul, você vai encontrar que a resposta é essa mesmo. Vamos começar a questão 2 então. Essa questão é do Enem segundo a aplicação de 2016. A obtenção de alumínio dá-se a partir da bauxita. Então ele dá a forma da bauxita para a gente. Que é purificada e eletrolizada na temperatura de 1000 graus Celsius. Na célula eletrônica, o ânodo é formado por barras de grafita ou carvão, que são consumidas no processo de eletrólise, com formação de gás carbônico, e o cátodo é uma caixa de aço coberta de grafita. A etapa de obtenção de alumínio ocorre no... Antes de ler as opções, vamos definir onde acontece, depois a gente vai voltar e vai analisar cada um deles, né? Primeiro eu vou ter que fazer o processo de eletrólise. Eu vou ter o meu Al2O3, né? Então eu vou passar para o processo de eletrólise. Então eu vou obter essas substâncias aqui. O Al3+, e o oxigênio 2+. 4 de um e 6 do outro. Vou passar eles pelo processo de oxidação e de redução.
Aqui eu vou pegar o oxigênio, vou passar por esse processo, e o meu alumínio passar por esse processo. Eu estou formando esse alumínio aqui no cátodo, né? Aqui ele mostra pra gente a reação global para a gente poder entender como funciona, né? Então ele vai ter formação de oxigênio, que vai reagir com o carbono, vai formar o CO2, que ele fala aqui com a formação de gás carbônico. A pergunta é, onde vai acontecer a obtenção do alumínio? No cátodo, na redução, né? Então, a gente olha as opções que a gente tem em cátodo. A gente tem 3 opções com cátodo. Cátodo, com redução do carvão na caixa de aço. Está acontecendo isso aqui? Não, né? Então não é essa a opção. Cátodo, com a oxidação do alumínio na caixa de ácido. Está ocorrendo oxidação do alumínio na caixa? Não, não está. Então não é essa a opção, né? Cátodo, com fluxo de elétrons da barra de grafita para a caixa de ácido. Exatamente, é o que está acontecendo aqui. Está ocorrendo o fluxo de elétrons, está entrando esses 2 elétrons aqui para poder ocorrer essa reação de redução. Então a resposta correta é a letra E. Certo, pessoal? Essa questão 3 é do Enem 2016. Ela começa com 2 textos, né? Vamos ler os textos com calma para poder entender bem qual é o comando da questão. Biocélulas combustíveis são uma alternativa tecnológica para a substituição das bactérias convencionais. Em uma biocélula microbiológica, bactérias catalisam reações de oxidação de substratos orgânicos. Liberam elétrons produzidos na respiração celular para um eletrodo, onde fluem um circuito externo até o cátodo do sistema, produzindo o quê? Produzindo corrente elétrica. Uma reação típica que ocorre em biocélulas microbiológicas. Utiliza o acetato como substrato. Texto 2. Em sistemas bioeletroquímicos, os potenciais padrão apresentam valores característicos. Para a biocélula de acetato, considere as seguintes semi-reações de redução e seus respectivos potenciais. E ele dá aqui para a gente as reações de redução. Vamos para o comando. Nessas condições, qual é o número mínimo de biocélulas de acetato ligadas em série necessárias para obter uma diferença de potencial de 4,4 volts? Então a gente vai ter que fazer uma conta e encontrar esse valor aqui. Vamos começar? Primeiro vamos ver as reações que ele dá para a gente. Ele tem aqui a primeira reação e a segunda reação. A gente tem que ver aqui que o número de elétrons aqui é 8 elétrons e aqui é 4 elétrons. Então a gente vai ter que multiplicar por 2 essa reação aqui. Como esse potencial padrão está positivo, nós vamos manter ele do jeito que ele está e vamos inverter esse aqui de cima que está negativo, para poder encontrar a reação global. Invertendo esse daqui e mantendo o outro, multiplicando ele por 2, então a gente vai buscar todos os coeficientes estequiométricos por 2. 2 oxigênio, 2, aqui vai ficar 8, aqui vai ficar 8, aqui vai ficar 4. Nós vamos realizar nossa continha que a gente já conhece desde a termoquímica, como é que faz essa conta, que a gente pode cortar aqui nas equações. Cortar isso aqui com isso aqui com isso aqui, cortar esses dois aqui, tira 2, tira 4, deixa de ser 4, passa a ser 2 aqui. Nós temos nossa reação global. Nós teremos que calcular depois o nosso potencial, a nossa diferença de potencial. Vamos pegar o maior, que é esse 0,8, e vamos subtrair pelo menor, que é esse 0,3. Então nós teremos uma diferença de potencial de 1,1 volts. Mas quando a gente coloca em série, a gente pode somar. Quantos disso a gente poderia somar por ele mesmo para poder chegar em 4,4? Isso mesmo, 4 deles. Então a resposta correta seriam 4 biocélulas. Então a nossa resposta certa seria letra B. Essa é uma questão mais fácil que as outras, né? Pode entender? Vamos então agora de questão 4. Enem PPL 2015. O alumínio é um metal bastante versátil, pois a partir dele podem se confeccionar materiais amplamente utilizados pela sociedade. A obtenção do alumínio ocorre a partir da bauxita, que é purificada e dissolvida em criolita fundida e eletrolizada a cerca de 1000 graus Celsius.
A liberação do gás dióxido de carbono formada a partir da reação de um dos produtos de eletrólise com o material presente nos eletrodos. A gente pode perceber que essa questão aborda o mesmo assunto da questão 2. Então a gente pode perceber que o Enem geralmente gosta de cobrar questões com eletrólise da bauxita, né? O ânodo é formado por barras de grafite submergidas na mistura fundida. O cátodo é uma caixa de ferro coberta de grafita. A reação global do processo então dá para a gente a reação global do processo. Na etapa de obtenção do alumínio líquido, as reações que ocorrem no cátodo e no ânodo são... Então a gente, a partir dessas reações aqui, vai tentar encontrar as reações do cátodo e do ânodo. Aqui é a nossa reação global que ele dá para a gente, né? Vai separar o cátodo e o ânodo. A gente pode olhar pelo quem está ganhando elétrons e quem está perdendo elétrons, né? Então, a partir disso, a gente vai poder separar o cátodo e o ânodo. Você pode perceber que nosso ânodo aqui a gente está ignorando o oxigênio, a influência dele, né? E como a gente sabe que tem a formação do CO2, a gente tem que dividir essa nossa reação para a formação do CO2. Então, a gente vai ter aqui, no cátodo acontece a redução do alumínio e no ânodo ocorre a oxidação do carbono. Também no cátodo ocorre a redução do alumínio e no ânodo a oxidação do nosso oxigênio. E depois a reação entre o carbono e o oxigênio para a formação do CO2. Então nós teremos aí nossa equação, as nossas equações parciais, né, a do cátodo e a do ânodo. Olhando nas nossas letras aqui, a única opção que engloba essas equações parciais é a letra A. Então nós teremos que a resposta certa da questão 4 é a letra A mesmo. A questão é bem simples, né? É só você pegar a equação global e separar ela em cátodo e ânodo duas vezes, né? Considerando o carbono e o oxigênio. Agora vamos para a questão 5. Questão 5. A cauda bordolesa é uma alternativa empregada no combate a doenças que afetam folhas de plantas. Sua produção consiste na mistura de uma solução aquosa de sulfato de cobre, 2, atenção nesse 2, com óxido de cálcio, e sua aplicação só deve ser realizada se estiver levemente básica. A avaliação rudimentar da basicidade dessa solução é realizada pela adição de 3 gotas sobre uma faca de ferro limpa. Após 3 minutos, caso surja uma mancha avermelhada no local da aplicação, afirma-se que a cauda bordolesa ainda não está com a basicidade necessária. O quadro apresenta os valores de potenciais padrão de redução para algumas semi-reações de redução. A equação química que apresenta a reação da formação da mancha avermelhada é, e temos nossas opções. Vamos escolher quais equações a gente vai usar, porque a gente não vai usar todas. Aqui ele diz que é cobre 2, né, que está nessa reação. Então a gente pode descartar esse cobre aqui. E aqui a minha outra semi-reação de redução que eu vou utilizar, ela tem que ser negativa, né? O potencial tem que ser negativo, porque um vai acontecer a redução e outro tem que acontecer a oxidação. Então nós não podemos usar esse ferro aqui que é adicionado. Nós temos que utilizar esse ferro aqui. Então vai ser a reação entre o cobre e esse ferro. Então nós temos aqui nosso potencial que vamos utilizar, que é 0,84 e o outro que é 0,04. Aqui nós vamos ver qual é maior, né? E nós vamos fazer a reação a reação global tem que ocorrer com a mesma quantidade de elétrons de um lado e do outro. Então, como isso aqui é menor, a do ferro, eu vou inverter ela. E então, como eu tenho 3, eu vou multiplicar por 2, vou ficar com 6 elétrons. E essa outra eu vou manter, já que ela é maior. Vou multiplicar por 3, a fim de ter 6 elétrons de cada um dos dois lados. Então, eu vou aqui, depois que eu fizer isso, vou vir para cá, vai ter 2 ferros, formando 2 ferros 3 mais 6 elétrons. Com a reação do cobre aqui, vou cortar esse elétron com esse daqui, já que estão lados opostos da seta. E vou ter essa reação global aqui, que é exatamente a reação dada pela letra E. Então nós temos nossa resposta. Essa questão é bem simples comparada com as outras, né? Questão 6, que é a questão mais fácil de todas. Essa aqui é a questão de você não errar com certeza. Vamos ler ela. A revelação das chapas de raio-x gera uma solução que contém íons prata, na forma de... Ele está falando para a gente. Para evitar a descarga desse metal no ambiente,
A recuperação de prata metálica pode ser feita tratando eletroquimicamente, quase não saiu, né? Essa solução com uma espécie adequada. O quadro apresenta semi-reações de redução de alguns íons metálicos. Então dá pra gente. Nesse quadradinho aqui é bug da formatação, né? É para ser a seta. Das espécies apresentadas, a adequada para essa recuperação é... E dá pra gente as opções. Vamos lá, essa questão aqui é muito fácil. Eu tenho que tratar isso daqui, né? Isso aqui está positivo. Então eu preciso de algo para negativo, já que isso aqui vai reduzir, eu preciso de algo para oxidar. Então eu preciso de algo negativo, que esse potencial aqui é o potencial de redução. Então eu vou eliminar isso aqui e eliminar isso aqui, né? Então eu vou ter isso aqui. Eu vou ter o alumínio, o estanho e o zinco. Só que a reação deles vai inverter quando for acontecer a nossa reação, né? Eles vão, em vez de sair daqui para cá, como está reduzindo, vai ser sair daqui para cá. Então vai sair do alumínio, sair daqui o estanho e sair daqui o zinco. Nas nossas opções, desses três aqui, o que está aqui é o estanho. Que o zinco está na forma 2+, então não pode ser ele. E o alumínio está na forma 3+, então não pode ser ele. Isso aqui não pode ser, porque a gente tem que ser algo negativo, né? Então, estanho. Extremamente simples, extremamente fácil. Só você reparar que esses dois aqui não estão nas opções. Esse aqui está, e é o negativo. Esses aqui são positivos, então nem podem entrar. Então, resolução bem tranquila. Eu vou escolher entre esses três aqui, que são negativos. E depois eu escolher entre os que estão nas nossas opções. Isso aqui a gente pode ver que seria difícil de tirar a conclusão entre esses três aqui, qual escolher, né? Só que a gente tem que ver nossas opções. Se isso aqui não é uma opção, isso aqui não é uma opção, com certeza, consequentemente, é o outro. Então é letra D. Tranquilaço, né? E esse é o nosso vídeo de hoje, pessoal. Qualquer dúvida, podem mandar no fórum. A gente tá lá para ajudar. Eu e Paulo sempre estamos olhando. E estamos dispostos a ter qualquer dúvida de vocês. Caso tenham dúvidas sobre esse assunto, tenta dar uma olhada de novo nos vídeos, manda sua pergunta pra gente. E caso tenham dúvidas sobre coisas mais elementares de antes, é bom ir voltar nas outras aulas, está sempre disponível no fórum. E revisar as aulas. Os professores estão fazendo com muito carinho as aulas para vocês poderem acompanhar bem, entender bem o conteúdo para chegar no Enem e ir muito bem. Então, aproveite essas ferramentas que vocês têm agora para poder estudar e ir muito bem na prova. Qualquer coisa é só entrar em contato, a gente está lá sempre. E muito obrigado.